Começando mais um Portal Metafísico, estamos no nosso 10º episódio e eu trago novamente a nossa querida Alessandra Giordano. Ela é doutora em psicologia, é mestre em ciência da religião, entre tantas outras coisas. Ela também é arte-terapeuta, contadora de histórias e ensina sobre contação de histórias. Está lançando um livro e hoje nós vamos focar neste livro e nesse tema tão especial que são os setênios da nossa vida. Alessandra, muito bem-vinda. Obrigada, Karina. Uma alegria estar aqui novamente. Obrigadíssima. Que bom. Então, eu queria começar justamente por esse tema que é tão importante, que tanta gente desconhece. Me conta um pouco sobre essa história dos setênios. Vamos voltar lá na Grécia e entender o porquê que são tão importantes esses setênios para a nossa vida. Nossa, que lindo. Esse tema é muito especial para mim também, porque os setênios nasce da antroposofia, do Rudolf Steiner. Rudolf Steiner criou a ciência da espiritualidade. E ele, estudando a vida, os ciclos de vida, os ciclos da natureza, ele também estudou os ciclos da vida humana e propôs que a cada 7 anos a gente muda completamente as nossas vidas. E isso teve como apoio, como referência, estudos da Grécia Antiga. Os gregos já acreditavam, já percebiam que a cada 7 anos as pessoas mudam a sua vida completamente. E isso também veio da China. Os chineses também compreendiam que a cada 7 anos as pessoas mudam completamente os seus objetivos, as suas necessidades, as suas potencialidades. Então, o setênio da vida humana é isso, e a antroposofia estudou, então, as fases de desenvolvimento da vida humana, compartimentando-as em 7 anos, a cada 7 anos. Então, a começar do nascimento do humano, não é? De 0 a 7 anos, essa é uma fase chamada de o ninho, onde a criança nasce e ela precisa ser muito bem recebida, ela precisa ser correspondida nas suas necessidades, ela precisa do toque, ela precisa do alimento, ela precisa basicamente da higiene e do amor de quem faz essa maternagem, não é? A Ser mãe, cuidada, né? Cuidada. Então, essa é uma fase extremamente importante, considerada a base. Pensa no alicerce de um prédio, não é? Se esse alicerce é construído com tijolos, cimento, amálgama, não é? Esse prédio dificilmente vai ruir. Se ele for construído com muita areia e pouco cimento, primeiro vendaval que vier, esse prédio vai ruir. Assim é o ser humano. É uma criança que não tem uma base de amor, de atenção, de respeito, de carinho, de responsividade às suas necessidades. Essa criança na adolescência terá problemas, na vida adulta terá problemas e assim, consequentemente. Então, a gente, a cada 7 anos, a gente tem potencialidades a serem desenvolvidas e desafios a serem vencidos. O primeiro setênio, você tem o desafio de se colocar em pé, de se colocar ereto e de andar, caminhar. E o desafio da socialização. Da fala. Da sala de aula, de ir para a escola, são os primeiros professores, os primeiros coleguinhas, né? Então, se esse lar aí é fundamental. E lar, o que a gente está chamando de lar? Um espaço que tenha esse respeito humano, não é? De quem cria, de quem é criado, não é? E aí não importa mais, não se tem um padrão, por exemplo, de família. Hoje as pessoas precisam das pessoas, precisam ser acolhidas e tem casais afetivos que são maravilhosos e que criam as crianças de uma forma fantástica, fazendo com que eles tornem-se homens que sejam bons para a humanidade.
Ou seja, a gente não está falando aqui de nenhum padrão. A gente Não, está não falando tem de padrão. curadores. Exato. Né, de cuidadores. Cuidadores. Dessa primeira fase que é tão importante. E também, se não me engano, é daí que, do 0 ao 7, que se formam as crenças limitantes, isso... Sim, então, do 0 a 7 também, as crenças limitantes são formadas aí, por exemplo, a gente chama aqueles mantras negativos, né? Você é muito preguiçosa, acorda que você é preguiçosa, você é muito desatenta, você é muito bagunceiro, você é vagabundo, você não faz nada. Isso é uma crença limitante. Burrinha, você é burrinha. Ou então, nossa, como você é linda. Você é tão linda. Você é muito linda, minha filha. Essa criança, ela cresce achando que ela tem que ser a mais linda do mundo. Mas beleza, é uma coisa muito relativa. Né? Ela é linda para a mãe dela, mas a mãe a convence de que ela é a mais linda do mundo. Então, essas crenças, elas podem reverberar de uma forma muito negativa na vida. Então, assim, Bhagavan, na Índia, né, diz que a criança, quando nasce, ela passa aí por um processo que eles chamam de 4 cestas. Não é? E que essa criança, até os 7 anos, ela é um príncipe, uma princesa dentro de casa, no sentido de compreendermos que príncipe e princesa é um vir a ser. Ou seja, essa criança é respeitada em todas as potencialidades dela. E o pai e a mãe devem oferecer a essa criança todos os estímulos possíveis para que ela realmente possa vir a ser um ser de luz. Um ser que possa realmente contribuir para a evolução da humanidade. Então, para essa criança, ela tem que estar ao ar livre, ela tem que ter brinquedos, celulares, jamais, nem por 5 minutos. Não, porque o cérebro está em franco processo de desenvolvimento. Os neurônios estão a milhão e tela em excesso vai prejudicar as sinapses cerebrais. Para além de que essa criança cria um certo vício, aí ela vai dos 7 para os 14, ela desenvolveu pouco a sociabilidade, a socialização, porque ela está na televisão, porque ela está no celular, então ela tem pouco contato e ela opta por isso. Dos 7 aos 14, esse mundo tem que ser verdadeiro para a criança, tem que ser um mundo bom e verdadeiro. Então, esse adolescente, aí a gente vai falar de uma fase que é 9 anos, que é uma fase muito difícil na vida de um ser humano. É chamada de Rubicão. Rubicão é um rio muito antigo, muito voraz que existiu em Roma, que ninguém conseguia atravessar esse rio. Então, esse rio engolia todos. Era impressionante como isso ficou conhecido. Então, Júlio César montou lá uma caravana que pudesse ser forte o suficiente para atravessar esse rio, e ele conseguiu. E isso entrou para os anais da história de Roma, como uma fase muito difícil, mas que se ultrapassa. 9 anos é uma fase que a criança não sabe se ela é criança ou se ela é púbere. Os hormônios estão começando a se desenvolver, os aspectos da sexualidade também estão começando a apontar. Então, é uma fase de muita rebeldia, é uma fase de, às vezes, muita introspecção. Por isso, a continência dos pais é muito importante, para que a criança possa ultrapassar essa fase tão difícil. Então, você está dizendo que, assim, só do 0 a 7, o quão importante é sociabilizar. Sim. Ao ar livre, Isso. Sair das telas. Sim. A gente está falando não só do celular, mas do iPad, porque a gente... Do iPad, exato. A televisão, exato. como a imagem como um todo, Acho que a gente está falando sobre isso. Então, deixar a criança mais ao ar livre, sociabilizando, para que depois ela consiga sociabilizar. É sobre isso, É sobre isso. Então, a primeira fase dos 7 anos, o corpo tem fome de atos. Tá. A criança precisa muito se mexer. Ela precisa muito brincar. Brincar é coisa séria para a criança. Brincar é o trabalho do adulto para a criança. Então, ela precisa brincar, desenvolver a sua imaginação criadora,
desenvolver esse seu aspecto fantasioso, criativo. Essa fase tem pleno potencial para isso, para que esse mundo criativo venha realmente a se desenvolver. E aí a gente às vezes pergunta, e é uma pergunta que eu ouço muito, né? Assim, o que adianta ser um ser humano criativo num mundo que cerceia, que isso, que aquilo? Então, olha só, o que acontece é que uma pessoa criativa, ela é capaz de encontrar saídas onde ninguém mais vê saída. Ela consegue ver saída, ela consegue lidar melhor com as adversidades. Então, essa criança com esse setênio bem desenvolvido, ela leva essa potencialidade para o próximo setênio, dos 7 aos 14, aonde a socialização já é muito forte, aonde o grupo é muito importante, mas onde essa criança ela sabe se relacionar, ela sabe respeitar o outro e ela sabe ocupar o seu lugar, porque a adolescência também é uma fase muito difícil, muito complicada. E se ela tem a imaginação criadora desenvolvida, se ela tem aspectos da socialização mais tranquilo, ela tem muita chance de levar isso para o próximo setênio e com isso ir construindo uma vida cujos desafios não sejam impeditivos do seu sucesso. Né? Hoje, o que a gente vê muito é um grande índice de suicídio entre os adolescentes. E vamos considerar adolescente até 30 anos? Adolescentes se suicidando. Hoje no consultório chega muito queixa de automutilação, de depressão severa, profunda, né, de vício em tela mesmo. O Hospital das Clínicas, eu estava conversando com o Conrado, abriu um setor especialmente para isso, para jovens viciados em tela, porque os meninos não comem, meninos e meninas. E tem um livro maravilhoso que chama A Geração Ansiosa. Ele fala que as meninas são mais afetadas do que os meninos. Por causa da comparação? Não é a comparação, mas é a disponibilidade para o trato social. A menina um pouco mais tímida, um pouco mais reservada, um pouco mais... Se ela tem muito essa tendência, isto se acentua de um jeito patológico, não é? Então porque ela não se relaciona. Entendi. Então as telas, as redes sociais fortalecendo essa introversão. E aí, em vez da gente, né, dar outras oportunidades. Exato. Né? E também porque a vida ela acontece de uma forma virtual, não real. Então, a comparação, agora que você me fala disso, ela se comparando às outras. Isso então, elas nunca têm esse cabelo lindo, elas nunca têm esse corpinho perfeito, elas nunca têm o namoradinho X, né? Por conta, sim, nesse sentido da comparação. Não a comparação entre menino e menina, mas a comparação do que se apresenta virtualmente. Porque você vê no Instagram, ninguém é infeliz, ninguém é feio, ninguém tem ruga, tudo lindo, né? Ninguém é pobre, tudo é lindo e maravilhoso. Então, eu tenho rugas, né, não tenho essas roupas maravilhosas, não tenho... E isso realmente empobrece e enfraquece muito a autoestima de um ser que está em pleno desenvolvimento. É o que você fala, né? Acentua, né? Acentua. Se ela já tem vergonha, se ela já é uma criança mais tímida, né? Piorou, porque daí ela olha lá no Instagram e vê, nossa, mas eu não tenho esse cabelo, essa pele, esse corpo, então eu não vou nem sair de casa. É isso mesmo. Essa comparação mesmo que as redes sociais trazem, né? E de tanta ilusão, né? De como é ilusório. Tanta ilusão. É isso. E assim, e o respeito por cada fase. E esse respeito segue a epistemologia do desenvolvimento humano. Então, 14 a 21 anos também é um momento que agora começa a nascer no adolescente, no jovem, a emancipação, né? Ele ser diferente, ele conseguir uma autonomia para a própria vida. Então, aos 17 anos... O que de verdade eu particularmente também nem concordo, a gente é obrigado a escolher o que a gente quer ser para o resto da vida. Com 17 anos, assim foi na minha época, porque eu sou do século passado,
Então, eu tinha que escolher. Se eu não gostasse de filosofia, problema meu. Se eu não gostasse de psicologia, também problema meu. Eu ia ter que me virar. Então, hoje não, eles têm a possibilidade de trabalhar, de encontrar uma troca na vida, porque trabalho é isso, eu dou o meu saber e recebo por esse meu saber. E posso escolher o que eu quero estudar aprofundadamente. Então, nessa faixa etária, eles já têm esse movimento de autonomia financeira, já vislumbram a possibilidade de sair da casa dos pais, de verdade ir para o mundo, ir para o mundo. E isso é muito saudável. Contudo, na nossa sociedade, especialmente aqui, não é, do Ocidente e brasileira, nós somos muito apegados. Pais e mães criam os filhos achando que são para si. Filhos não são para nós. A gente tem que aprender com os pássaros. Quando a criança, o passarinho está pronto, a mãe empurra do ninho e ele vai ganhar a vida dele. Assim nós deveríamos fazer, mas a nossa sociedade é tão agressiva, é tão amedrontadora, que os pais se sentem inseguros, e isto é absolutamente aceitável por medo de danos aos seus filhos. O menino vai para o campo de futebol e, de repente, acontece uma loucura. Enfim, mas nessa faixa etária, ele está pronto para isso. Então, papai e mamãe, eles estão prontos. Dos 14 aos 21, é hora de deixar ir. Deixar ir, 17 anos. Com 17, 18, 19, 20 anos. Né? É hora. E enquanto 14, 15, 16, 17, o pai e a mãe, como dizia Bhagavan, trate seu filho ou sua filha como um amigo. Amigo é aquele que mora do lado esquerdo do peito. Amigo é a coisa mais abençoada que existe no mundo. E ninguém nasce com amigos. Amigos se conquista. Seus filhos estarão conquistando os amigos deles, com as verdades que adivinharam da primeira infância, da segunda infância, da puberdade, da adolescência. Agora eles estarão colocando-as em prática. Então ele está pronto, mas ele sabe que você, pai, que você, mãe, é um porto seguro. Sempre que eles precisarem, eles voltarão para esse porto seguro e você vai orientar. Então, ele já ganha esse desafio porque ele tem suporte. Ele tem esse pai, essa mãe, essa madrinha, esse avô, essa avó que lhe dá suporte. Então, ele pode alçar grandes voos. Mas se por acaso ele der voos rasantes e esbarrar em algum grande obstáculo, ele tem para onde voltar a esse porto seguro e vai ser recebido, amado, acolhido e compreendido para se fortalecer e ir para o mundo novamente. Ou seja, o papel dos pais é tão importante em deixar, né? Não ficar cerceando, Sim, né? Todos os movimentos. Porque cercear e a gente lembra de Deméter na polaridade, né? Na psicologia analítica a gente trabalha sempre com polaridade. Na polaridade ela é ciumenta, ela prende, ela cerceia, ela não divide, ela está doente. Então ela prende essa criança, prende esse filho, só para ela. Quando ela está na polaridade positiva, ela ama, ela abençoa e ela deixa-o ir, porque ela sabe que ele nunca vai tirá-la do coração. Nem o pai, nem a mãe. Eles ocupam lugar de honra no coração dos filhos, embora muitos não saibam e até não queiram, o que é um grande equívoco e que é um grande problema, porque a gente tem que honrar pai e mãe. Psicologicamente falando, né? O primeiro Sim, passo, né? Primeiro passo. Reconhecer e honrar os seus antepassados, né? Então a teoria dos setênios, ela vai contando isso, não é? Depois, aos 35 anos, normalmente a gente já está estável profissionalmente. Você já sabe com o que você quer trabalhar, você já teve uma experiência sobre isso, então você constrói a sua carreira.
já é época de você saber onde você quer morar, você já ter comprado ou alugado o seu apartamento, escolhido um companheiro, uma companheira e organizado o seu lar, né? Você já está mais estável, né? Mas tem o desafio profissional aí, um grande desafio. E a questão da profissão é também uma questão identitária, né? Eu sou aquilo que eu faço para o mundo, são as minhas trocas com o mundo. Então, até os 42 anos, a gente vai estar nesse caminho, nessa busca de se firmar profissionalmente, de formar família. Né? Então, é um setênio que o desafio é se firmar profissionalmente. Mas você tem muita potência, muita criatividade. E se você realmente tiver conexão com o seu coração, esse self ele vai te mostrar o caminho. Esse é dos 21 aos 35 que a gente está falando? Então, agora a gente está já 35 caminhando. ao 42. Dos Tá. 35 ao 42. Já vai em direção ao propósito. A 42 é propósito de vida. Aí as pessoas também perguntam muito o que é propósito de vida. Propósito de vida para mim é aquilo que você faz com muito prazer. Que você faz em 1 hora e parece que você fez em 10 minutos. Isso é o seu propósito, você faz com muito prazer aquilo. O que você faz muito obrigado, quando você faz por obrigação, porque tem que ser feito, mas você não gosta, te incomoda em todos os lados, e isso não, embora dê dinheiro, isso não traz qualidade de vida. Eu ouvi um mestre falar, acho que foi o Prembaba até, que para descobrir o propósito, né, nessa linha, o que você faria se você não estivesse pensando em dinheiro? O que você faria horas e horas e horas, ou falaria horas e horas e horas, se não tivesse, vamos esquecer a parte financeira, né? Aí tem a ver com o nosso propósito. É isso. O quão gostoso é quando você está fazendo alguma coisa e entra no flow, né? Você não Sim. percebe nem que você está fazendo mais, está tão gostoso. Acontece, né, de uma forma fluida, tranquila, Natural, né? Natural. Então, esse é o seu propósito. Acontece que o grande desafio, aos 42 anos, principalmente, é um grande marco. 42 anos, realmente, você já vai preparando a sua alma para um caminho verdadeiramente de espiritualidade. E aí a gente vai entrar naquela pequena fórmula que eu gosto, que eu construí para o meu melhor entendimento. O que é espiritualidade? Né? Espiritualidade é autoconhecimento. Autoconhecimento é consciência. Consciência é Deus. Deus é tudo que há é você. É você. Então, você já vai para esse caminho, né, de entendimento que, de novo, nós somos espíritos com uma experiência encarnada e que somos todos um e que todos precisamos evoluir. Porque o grande desafio dos grandes mestres é afastar o medo do coração do humano, para que ele realmente possa ser o que ele é, sem medo de julgamento, sem medo de não ser aceito, não é? Sem medo de ser rechaçado, recriminado. É ser simplesmente o que se é. Mas o que se é? Qual é a sua pergunta nesse momento da sua vida? Né? O que faz sentido na sua existência aqui e agora? Quanta gente a gente não recebe no consultório que está super bem na vida, financeiramente, está com uma profissão que ele diz que gosta, mas ele sente um vazio enorme. Ele sente um desconforto, uma inquietação tão grande. Aonde está isso? É por aí que eu acho que a gente tem que olhar. Então, qual é verdadeiramente essa missão? Né? Então, aos 42 anos para cima, começa esse caminho de espiritualidade. E daí o Rudolf Steiner ele chegou até 63 anos. Porque, na época que ele viveu, a vida média do humano na Terra era 50 anos, 45, 50 anos. Hoje, a vida média é 75 anos. Mas, desta faixa etária para adiante, né, aos 63 anos você torna-se um mestre na vida. Porque a sua experiência de vida, a sua estrada trilhada, as feridas que você
fez com que se tornassem cicatrizes, elas serão mestres para todos aqueles que fazem parte do seu círculo de almas. Para isso, nós temos que vencer o grande desafio que nasce nessa faixa etária a partir dos 42, que é ser um ser humano humilde, humildar-se. Esse foi o grande ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente não consegue aprender, porque a sociedade também exige que a gente esteja sempre no top, né? E a gente esquece, né, do que é ser humilde. Ser humilde é ser verdadeiro. Ser humilde é ser verdadeiro e é compreender que as pessoas precisam das pessoas. E não ficar no orgulho de que eu me basto. Não, a gente não se basta sozinho. E porque há esse círculo de almas, e dentro desse círculo de almas há especialmente os nossos professores. Quem são os nossos mestres? Aqueles que passam a mão na cabeça? Não. Quem são os nossos mestres são aqueles que nos desafiam. Nós, mães, teremos dentro de casa sempre uma grande mestra. Eu, por exemplo, tenho uma delas, que o tempo todo me desafia, não é? Tem aquela que é muito boazinha, que é mais compatível com você, que, né, essa você leva com muita tranquilidade. Aquela que te ensina paciência, aquela que te ensina assim, humildade, não é? Aquela, às vezes a gente acha que não são os nossos mestres essas, mas são eles que estão nos colocando no caminho da aceitação, do perdão. Família é lugar de perdão. O Lama Michel falava muito isso, né, Ale? Ele fala justamente para você escolher essa pessoa que te dá mais raiva, o que você não gosta, e transforme essa pessoa no seu mestre de paciência. E é bom ter uma pessoa assim, né? Porque ela realmente vai te fazer exercitar, né? Então, assim, não ficar nervoso com essa pessoa já te faz crescer. Muito. Então, é o que você falou, né? Essas pessoas mais difíceis, às vezes, que aparecem na nossa vida, que são justamente os nossos mestres, né? Que são pessoas que a gente vai conseguir, a partir de algum sentimento ou de alguma reação, crescer e entender como a gente pode mudar. E eu tenho uma dúvida, que eu acho que é uma dúvida geral, que é, por exemplo, o que acontece se a gente passar o setênio e não fez o que a gente tinha que fazer? Boa. Muito boa essa dúvida. Então, se a gente não fez o que a gente deveria ter feito, a gente repete de ano. Mas você volta para o setênio? Esta dificuldade, este desafio permanece. Ele volta, né? Ele volta, ele não sai, ele não desaparece, ele permanece. Então, você não resolveu com 35, vai para frente. Não resolveu com 53, vai para frente. Então, você vai adiando o seu crescimento. Vai adiando o seu crescimento, pior, enrijecendo o seu ego. Um ego patologicamente doente é um ego que não tem flexibilidade. Ele é cheio de muitas defesas, com defesas que vão contra o seu crescimento, muitas vezes. Então, você não aceita o que o outro tem a te dizer sobre você, ou você passa a viver uma vida de um jeito projetivo. Você tira tudo que é ruim de você, todas as suas sombras, e joga na sua chefe, e joga no seu marido, e joga no seu filho, e joga na sua amiga, mas aquilo não é dele, não é dela, aquilo é seu. Você que está projetando erroneamente. Por quê? Porque você não está em processo de autoconhecimento, porque você não resolveu isso ainda, e isso vai se repetir na sua vida até que você consiga perceber, ampliar a sua consciência e aceitar que essa pessoa é um mestre na sua vida e não uma pessoa que te odeia, que não gosta de você, que só critica, que só... Não. Não tem a ver com amor, né? A gente está falando de pessoas difíceis. Não tem a ver com amor. Ou de pessoas desafiadoras. Não são... É nem difícil, porque às vezes para outras pessoas não vai ser, mas para você que tem aquilo dentro, né, acaba se tornando mais... É como se fosse um espelho, que a gente sempre fala, né? Sempre. É como se fosse um espelho. Você se projeta no outro, né? E com isso... É muito difícil de sentimentos apaziguadores, sentimentos amorosos se desenvolvam.
A gente vai estar sempre na mágoa, e a mágoa, ela adoece muito, a tristeza adoece os pulmões, não é? A gente sabe que cada órgão tem o seu correspondente na emoção. Então, a gente vai se perdendo da gente mesmo cada vez mais, se defendendo cada vez mais das relações, ficando cada vez mais sozinho, cada vez mais solitário, e a solidão, ela é um dos grandes fatores para a depressão, que contribuem para a depressão. Agora, há pessoas que vivem sozinhas, mas que desenvolvem a solitude, o prazer de estar consigo mesma. Porque é claro que ela tem o seu rol de amigos, ela tem a sua vida social, e isso é muito importante de ser mantido. Porque a solitude ela está relacionada com você já ter desenvolvido essa espiritualidade, né? Você já sabe, né, ficar sozinha de uma forma serena, né, alegre. Você não está sozinho triste. Né? Você até pode ficar triste, né? Não é sobre isso, mas você sabe voltar, né? Você sabe se reerguer. Então, o quão importante, de novo, é desenvolver a espiritualidade. E, Ale, o que eu queria que você comentasse agora é sobre o seu livro, porque você fez um livro sobre setênios e você trabalha esses setênios através de contos, contos sagrados. Como que é isso? Verdade. Olha, posso contar uma história, então, para a gente começar? Dizem que lá no céu vivem muitos, muitos anjos. Um desses anjos é muito especial. O nome dele é Laila. Laila é a parteira das almas. Dizem que quando um óvulo é fecundado pelo espermatozoide, a Laila abre o seu imenso manto negro da noite, puxa de lá uma luz e coloca dentro daquele óvulo. As estrelas, os anjos que estão lá no céu, eles nunca querem vir, sabe? Eles não querem vir porque eles têm medo da dor do parto. Mas a Laila sempre os convence que cada um deles tem uma missão muito especial e única para cumprir aqui na Terra. Então eles vêm. Ela pega, o coloca dentro do óvulo e fica lá na barriga da mamãe junto com o bebê. Enquanto o bebê está se desenvolvendo, o anjo Laila fica ali com o bebê contando-lhe histórias. Ela conta para o bebê tudo que ele já foi em vidas passadas. Ela conta para o bebê tudo que vai acontecer nessa vida. Ela conta para o bebê tudo que acontecerá em outras vidas. E ela ensina para esse bebê a linguagem de todos os homens que vivem na Terra. Ela ensina para o bebê a linguagem dos animais, das plantas, das flores, das nuvens, do tempo, do vento, do fogo. E a criança vai se desenvolvendo. Quando chega a hora da criança nascer, a Laila empurra o bebê para fora e o bebê chora. O bebê chora, ele chora. Ela se aproxima e faz psiu. E nesse momento, o bebê esquece tudo que a Laila lhe contou. É por isso que dizem que a gente tem essa marquinha aqui em cima, ó, no lábio superior. Porque quando você nasceu, a Laila chegou perto de você e fez psiu. E você esqueceu tudo que ela te contou. Mas todo mundo sabe de tudo. É por isso que Platão dizia que as crianças não precisam ensinar nada, porque elas sabem tudo. Elas sabem tudo. Então, todos nós, seres humanos, sabemos de tudo. Basta que nós tenhamos conexão com o nosso coração. Ele vai dizer o que precisa ser feito em qualquer momento das nossas vidas. Então, esse é um pequeno conto, porque o conto ele não entra pela razão, ele entra pelo coração. Ele entra por uma parte que é a parte mais sensível do ser humano. Então, durante muitos anos, eu contei contos de fadas para menino de rua na Praça da Sé. Muitos anos, passamos fome juntas, apanhamos juntos, e eu sempre contando conto de fadas. E desses meninos, alguns, obviamente, seguiram uma vida, graças a Deus, um pouco menos infeliz do que a vida que os meninos que estão aí com essa carência, né, na rua vivem. Então, os contos sempre me provaram que eles são muito eficientes. Aliás, eu sou uma testemunha ocular disso.
Porque, olha só, vem da minha história. Eu sou uma mulher nordestina, filha de pais separados, pobre. A minha mãe se separou do meu pai. Meu pai tinha boas condições financeiras, mas ela veio embora conosco para São Paulo, eu e meus 2 irmãos. E aqui a vida foi muito difícil para nós. E a minha mãe, eu lembro uma vez que a gente estava sentado brincando na rua e ela estava sentada no degrau de uma calçada, de uma porta, e eu cheguei perto dela e falei: mamãe, eu tô com fome. E ela me olhou profundamente nos olhos e eu vi quando 2 lágrimas escorreram dos olhos dela. Ela pegou a mim e meus 2 irmãos e colocou nós dentro de casa. Dentro de casa tinha um saco de pão. Ela tirou os pães de dentro, colocou numa vasilha e pegou os pães, o saco de pão e começou a contar histórias para a gente, desenhando. E nós dormimos naquela noite alimentados pelas histórias, não pelos pães, porque o pão ela preferia dar para nós na manhã seguinte. O meu mantra era: se você não estudar, você não vai ser ninguém. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Eu era muito pequena e dizia: mas não ser ninguém? Como não ser ninguém? Eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Eu fiz 3 faculdades, eu fiz 5 especializações, eu sou neuropsicóloga, eu tenho 2 doutorados, eu tenho mestrados, desculpa, 1 doutorado e 1 pós-doc. Porque minha mãe dizia: você não vai ser ninguém. Mas as histórias que ela me contava dizia: você é alguém. Você sabe que você é alguém. Então eu cresci ouvindo histórias. E aí eu enveredei por essa pesquisa. O meu mestrado na Ciência das Religiões chama Contar Histórias, um caminho para o sagrado. Porque a história, ela é rica em símbolo. E o símbolo é a única linguagem que o inconsciente entende e sabe ler. Como a gente sabe que o inconsciente é esse receptáculo onde estão todos as nossas mazelas, aquilo que é reprimido vai para o inconsciente, ele se manifesta através do sonho, através do xiste, através das artes, mas poucos de nós trabalham sonhos, poucos de nós trabalham arte. Enfim, então uma forma de você adentrar ao inconsciente é através do conto de tradição oral. Conto de tradição oral. É qualquer história? Não, não é qualquer história. É conto de tradição oral que não tem berço, não tem idade e que acompanhou o humano ao longo da sua evolução. Aliás, eu acho que nós estamos aqui hoje porque os contos de tradição oral existiam. Porque não tinha médico, não tinha hospital, não tinha... Né? O que afastava o medo das pessoas? As histórias. Como as pessoas se livravam, por exemplo, de um sono, e isso muito antigamente, para que as feras não as atacassem. Então, ouvindo histórias em meio à fogueira, né? Então, o conto, ele é muito precioso, ele sustenta, ele fortalece. Então, eu falo que um conto é medicinal. Para a minha família, um conto é um remédio. A gente concebe o conto como um remédio. A minha avó nos contou história todas as noites. A minha mãe contava história todas as noites. Então, ouvir histórias deixa em cada um de nós uma palavra semente, uma palavra que abençoa, uma palavra que fortalece, uma palavra que germina no tempo certo, na hora certa. Porque todos nós temos, arquetipicamente falando, esse é parte do meu estudo, um rei, uma rainha, um guerreiro, uma guerreira, um mago. Quando a sua vida está muito bagunçada, quando a sua vida está muito escangalhada, você não sabe muito o que fazer, por onde começar, o seu rei interno está fraco, a sua rainha interna está fraca. Você precisa alimentar esse rei e essa rainha. Então, ouve-se, leia-se contos que têm reis e rainhas fortes. Quando o seu guerreiro, a vida é uma luta. Quando tem grandes desafios, quem você deve acessar? O seu guerreiro. Como eu vou acessar o meu guerreiro? Lendo contos de tradição oral que tem guerreiros fortes. Às vezes, as nossas vidas precisam de um milagre. Tudo já foi feito. Eu preciso de um milagre. Você vai acessar o seu divino e pedir esse milagre. A Laila não disse que a gente sabe tudo? Tudo não está em nós, então por que a gente não usa isso?
Enfim, então esse livro, que chama Contos para Cada Setênio, Contos de Tradição Oral para Momentos Difíceis na Vida, é o meu terceiro livro. E é um livro que apresenta características de cada setênio, né, o que você precisa desenvolver em cada setênio e as potencialidades que você tem para desenvolver os desafios. E depois eu estudei um conto para cada setênio. Lá tem um conto para cada setênio da vida humana, para despertar, abrir esse inconsciente e mostrar o caminho que pode ser seguido no seu respectivo setênio. Esse livro foi ilustrado por uma das minhas alunas do grupo de estudos Mulheres que Correm com os Lobos, que é a Carolina Bassol, que é brilhante nessa arte das imagens. Então, está sendo uma alegria dar à luz a esse terceiro filho aí, para o mundo se beneficiar desse projeto, que é um projeto que eu acredito que dá certo. E para não correr o risco de passar o setênio sem ter feito a lição de casa, Exatamente. Né? Aí você já dá todas as dicas ali. Exato, para você se apoderar do remedinho, que não precisa ser o Lorax, o Prozac, não precisa ser o Rivotril, né? Uhum. Pode ser um conto. Aliás, para os meus pacientes tem lição de casa, né, Karina? Eu lembro bem. Tem que fazer lição de casa. Então, lição de casa, eu dou 7 contos para serem lidos à noite. Por quê? Talvez você me pergunte, por quê? Eu vou te dizer, sabe por quê? Porque as televisões, a mídia entra nas nossas casas sem pedir licença e vai derrubando um monte de imagens e a gente vai engolindo aquelas imagens que não são nossas, aquelas histórias de chacina, de assalto, de morte, de politicagem que não são nossas. Isso vai aí assolapando, adormecendo cada vez mais as nossas imagens. E essa mídia tão poderosa que nos leva a comprar até aquilo que a gente já tem em casa. De maneira que a gente perdeu as nossas imagens, a gente perdeu a nossa força, a gente perdeu o que há de mais poderoso, que é esse momento da criatividade para lidar com as adversidades. E a mídia faz questão de fazer isso, tem especialistas que trabalham para que isso aconteça. São estratégias de marketing, até por isso, há alguns anos a gente optou, né, em família, a não ver mais televisão nesse sentido, pois sabe? É. A gente não vê programas que trazem esse tipo, né, de Exato, violência, violência. Que internaliza, né, e a gente não tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem a ver, não significa não saber, Sim. não olhar, não cuidar, mas a gente pode escolher o que a gente coloca para dentro, né, do que a gente se alimenta. Claro que a gente cuida, né, em termos de sustentabilidade, em ações, né, mas não precisa ficar vendo o tempo todo, né? Exato. Por que não precisa ficar vendo o tempo? Porque isso deprime. A sociedade está deprimida. Você pega 10 pessoas e pergunta quem não toma remédio para dormir ou para baixar a ansiedade. É impressionante. Nós estamos adoecidos porque convém a uma minoria que estejamos adoecidos. Então, programas como esse seu são programas de saúde mental, saúde espiritual, saúde para a felicidade, para informação, e informação nesse momento é poder. A televisão, com essas notícias, com essas reportagens, aí você vai me dizer, o meu marido às vezes me diz, mas Alessandra, pelo amor de Deus, você vai ser uma pessoa alienada? Eu falo, prefiro ser alienada do que doente, nesse nível. Doentes todos nós somos, mas nesse nível. E aí não significa ser alienado e não fazer a sua parte. A gente não está falando, são coisas diferentes, né? Eu acho que confunde muito. Você vai ser alienada porque você não quer ver. Não é sobre isso. Eu faço a minha parte, mas eu faço de outra forma. Agora ficar vendo, né, coisas que acabam deixando a gente deprimido, exatamente, ansioso, não consegue dormir, aquela imagem mental fica na cabeça. Fica na cabeça, não consegue adormecer, não consegue dormir. Agora, a nossa função como cidadão é ir lá cobrar o vereador que a gente colocou na Câmara. É escrever para o deputado que a gente... Mas não, a gente nem tem tempo para isso. Então, a responsabilidade social não vem com conhecimento ou com... Né? De novo, essas coisas eu considero como um saber de livros. Saber de livro
também é um saber não sabido. Saber verdadeiro é saber experienciado. Por isso, quando você lê o meu livro, experiencie o conto que eu estou colocando lá. Porque eu dou também uma atividade arte terapêutica. Ou seja, tem a prática. Já tem a prática. Experimente. Uhum. Ou então não acredite em nada do que eu estou dizendo. Eu falo isso para os meus alunos. Não acredite em nada do que eu estou dizendo a vocês. A não ser que vocês comprovem isso. Experimentem. A experiência, né, que faz a Experiência. diferença. O nome do livro, de novo, Alê, pra gente aqui. Então, os contos de tradição oral, Tá. como fonte de... Olha, gente, ele é tão recente que eu juro que eu nem lembro Eu vou direito. colocar depois aqui nos Por comentários. favor. Mas é pode contos deixar. de tradição oral para cada setênio da vida humana. Perfeito, para cada É isso. setênio da vida humana. Isso. Lindo. Isso. Ai, Ale, um prazer estar Pois aqui é. com você Obrigada, nessa segunda querida. vez, mas a gente tem que encerrar. Adorei saber sobre os setênios, achei que você trouxe uma explicação muito precisa sobre cada um, e eu tenho certeza que o seu livro explica ainda mais, então muito obrigada pela presença. Obrigada, querida. Que alegria. É uma honra estar aqui com você. Eu estou muito feliz de estar do seu lado. Que bom. Muito obrigada. Agradeço. Namastê. Encerrando então mais um Portal Metafísico. Se você gostou, já sabe, então se inscreve no canal, compartilhe aqui com seus amigos, faça comentários, sugira novos temas. E a gente então encerra hoje e até a próxima.